Dando sequência ao nosso vídeo anterior, no qual tratamos do pensamento de Piero Calamandrei, vamos hoje então fazer uma crítica ao seu pensamento, tendo como base o que se desenvolveu sobre a nossa temática no Código D73. Bom, primeiramente é importante relembrar que Calamandrei fez uma classificação do que ele chamava de provimentos cautelares, e nesta classificação Calamandrei inseriu tanto os provimentos genuinamente cautelares, voltados, portanto, a assegurar a futura e eventual satisfação de um direito, como provimentos de natureza satisfativa, que acertavam interinamente o mérito e já realizavam de modo provisório o direito afirmado em juízo pela parte autora. Bom, nós vimos que Calamandrei assim desenvolveu a sua sistemática e é importante deixar claro que isso influenciou diretamente o Código de Processo Civil de 1973. No Código de 73, nós tínhamos um livro 1 intitulado Do Processo de Conhecimento, um livro 2 intitulado Do Processo de Execução e um terceiro livro intitulado Do Processo Cautelar. Neste livro intitulado Do Processo Cautelar, nós encontrávamos tanto tutelas genuinamente cautelares, como o arresto e o sequestro, como tutelas de natureza satisfativa, como o caso da exibição de documento, dos alimentos provisionais e da guarda provisória de filhos. Isso sem contar com os procedimentos, alguns de jurisdição voluntária, inclusive, que lá estavam inseridos, como o caso da homologação do penhor legal. Bom, o Código trouxe essa sistemática, pois, em certa medida, ele estava seguindo os passos da doutrina italiana, que considerava os provimentos cautelares como sendo contrapostos aos provimentos definitivos. Lembrando que, para Calamandrei, a nota da cautelaridade está no seu caráter instrumental, de nascer a serviço do provimento definitivo, de ser um instrumento dos provimentos jurisdicionais definitivos e, portanto, sendo assim, provisórios. Essa forma de compreender a matéria, ela então vai explicar o porquê o Código de 73 trata tanto de tutelas cautelares no livro do processo cautelar, quanto de tutelas satisfativas de urgência também no livro do processo cautelar. É um equívoco, por assim dizer, que já se dá de partida. Para o Código, tudo que é fundado na urgência e tudo que não é definitivo seria de natureza cautelar. Bom, partindo disso, vem o Código de 73 e muito cedo um setor, digamos assim, reduzido da doutrina brasileira, e aqui eu falo de Pontes de Miranda e Ovídio Araújo Batista da Silva, teciam duras críticas ao Código. O professor Ovídio dizia muito claramente nas suas obras que o Código padecia de uma série de defeitos no tocante ao tema da tutela cautelar e do que ele chamava de tutela satisfativa de urgência, e dizia claramente que processo cautelar não é sinônimo de tutela cautelar. Por quê? Porque lá no livro do processo cautelar nós tínhamos tutelas de natureza cautelar e tutelas de natureza satisfativa. E Ovídio dizia mais, dizia que a distinção, a contraposição que deve ser feita não é entre tutela cautelar e tutela definitiva, mas sim entre tutela cautelar e tutela satisfativa. A distinção se dá quanto à função dessas tutelas jurisdicionais. A tutela cautelar que assegura e a tutela satisfativa que realiza o direito. Desde 73, o Ovídio fazia essas passados 10 anos de vigência do Código, em congresso comemorativo do Código de 73, dos seus 10 anos, o professor Ovídio faz então, do ponto de vista doutrinário, uma sugestão de que fosse alterado o Código, que fosse feita uma reforma legislativa para inserir lá no livro 1 do processo de conhecimento um mecanismo genérico capaz de permitir com que nós tivéssemos no processo de conhecimento provimentos de natureza satisfativa, de natureza interina. Provimentos interinais, provimentos não definitivos, que fundados em cognição sumária e pautados pela urgência, pudessem permitir a imediata satisfação do direito.
O que Ovídio buscava aqui era traçar essa distinção conceitual entre a tutela cautelar, que estaria prevista no livro 3, e lá era confundida também com tutelas satisfativas de urgência, e trazer a tutela satisfativa de urgência para o processo de conhecimento, rompendo com aquilo que ele denominava de ordinariedade, ou seja, uma ideia de que no processo de conhecimento a satisfação do direito somente fosse possível após o esgotamento de todo o procedimento e com isso viesse uma decisão fundada em cognição plena e exauriente. Ovídio atacava, por assim dizer, uma das bases do Código de 73, que era a separação entre cognição e execução, que era a ideia de que somente seria possível alterar a realidade fática após um longo procedimento em que nós tivéssemos uma decisão fundada em cognição plena e exauriente, atravessando então o processo de conhecimento para o processo de execução. O Código estava muito assentado nessa distinção que remete ao brocardo nulla executio sine titulo. Tirando o processo cautelar, onde nós encontrávamos algumas tutelas satisfativas baseadas em cognição sumária, nós tínhamos ainda os procedimentos especiais que conservavam algumas espécies de tutela satisfativa fundadas eventualmente na urgência. Basta pensarmos que no Código de 73 nós não tínhamos tutela antecipada, mas nós tínhamos a liminar, por exemplo, na ação de reintegração de posse. E é diante desse quadro que, ainda em 83, Ovídio vai sugerir a criação desse mecanismo. Passados mais 10 anos, aproximadamente, nós vamos ver então uma primeira grande reforma no Código de 73 e a introdução do Instituto da tutela antecipada, permitindo então no processo de conhecimento provimentos de natureza satisfativa, fundados em juízos de cognição sumária, baseados na urgência, que permitissem a imediata realização do direito do autor. O problema todo é que, até chegarmos nesse ponto, o estrago, por assim dizer, já estava feito. Gradualmente foram surgindo questões no cotidiano em que era necessário realizar de imediato o direito do autor para evitar que ele sofresse aqui um prejuízo. Por exemplo, imaginemos aqui que antes de 94 alguém precisasse buscar a realização de um procedimento cirúrgico e fosse postular frente ao Estado a concessão deste procedimento. Nós não tínhamos até 94 um mecanismo que permitisse que este pedido fosse formulado no processo de conhecimento. Não existia tutela antecipada. Então, qual foi a alternativa que se encontrou para dar cabo às situações de urgência? Foi a utilização do processo cautelar para a concessão de tutelas satisfativas fundadas em urgência, que recebiam o nome de cautelar inominada, ou ainda de cautelar satisfativa, o que cá para nós é um grande equívoco, uma grande contradição, pois se a nota da cautelaridade é assegurar o direito, a tutela cautelar não pode ser, sob esse prisma, uma tutela satisfativa. Ela não pode realizar o direito que o autor afirma ser titular. E isso acontecia à luz do Código de 73 justamente porque nós construímos uma teoria pautada numa confusão conceitual realizada lá na obra de Calamandrei, que entendia que tudo aquilo que fosse provisório e que estivesse a serviço do provimento definitivo seria cautelar. Daí a confusão, no sentido de que tutela cautelar também poderia servir para satisfazer o direito. Mas vejam, foi uma opção, digamos assim, da prática jurídica para solucionar o problema da urgência, que não encontrava nenhuma guarida legislativa no processo de conhecimento, tirando, obviamente, procedimentos especiais. Bom, mas em 94, então, a gente tem incorporado no Código o Instituto da Tutela Antecipada. A partir daí, a distinção que era feita por Ovídio e que era feita também por Pontes de Miranda entre segurança para execução
a nota da cautelaridade e execução para a segurança, a nota da tutela satisfativa de urgência, ela começa a ser melhor desenhada do ponto de vista legislativo. E esses casos em que nós, diante da urgência, teríamos a satisfação imediata do direito, a execução para a segurança, para evitar um prejuízo ao autor, foram então sendo acomodados no instituto chamado tutela antecipada. Continuou o processo cautelar existindo no livro 3 do Código, trazendo tutelas cautelares e algumas reminiscências dessa doutrina que começava então a ser superada no direito brasileiro. Claro que o caminho doutrinário aí foi muito longo. Vejam que foram 20 anos praticamente aqui, em que praticamente ninguém discutia o tema, em que praticamente só Ovídio, Pontes e alguns outros autores se colocavam contra a doutrina italiana que estava presente no nosso código. Então, essa seria, por assim dizer, a questão do desenvolvimento teórico da nossa matéria, à luz do Código de 73, à luz da doutrina que foi se formando para superar o pensamento de Piero Calamandrei. A partir daí, então, se tornou possível falar em tutela cautelar e tutela satisfativa de urgência, que, como eu disse, foi acomodada, então, lá na tutela antecipada. Bom, no próximo vídeo nós vamos ainda dar continuidade às críticas ao pensamento de Calamandrei, especificamente no ponto que diz respeito à ideia dele de que a cautelar serve para proteção do processo ou para a proteção do provimento definitivo, e a ideia de Pontes e de Ovídio, que entende que há um direito à cautela e que a tutela cautelar, portanto, gravita no plano do direito material e no plano da proteção do próprio direito e não da função jurisdicional. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Bons estudos e até a próxima!